Jesus. Amém. Nós, quando pensamos na jornada que temos nessa terra, temos tantos desafios, não é? Momentos em que não sabemos que decisão devemos tomar e precisamos ter a certeza de que não estamos jogados nesse universo, de que há alguém que se importa, que tem interesse em nossas vidas, porque enfrentamos tantas coisas que se estivermos jogados ao acaso, então não há esperança alguma. Há alguns anos, lá na IBB de Suzano, eles fizeram um evento, era uma cantina italiana, um evento lá, uma noite italiana, e pediram algumas participações especiais naquela ocasião. E veja você que eu e a Julie resolvemos fazer um cosplay de Andrea Bocelli e Celine Dion. Imagine isso aí, só imagine. Exatamente, Augusto, audacioso. E aí no caminho, enquanto nós estávamos indo lá de cosplay, vestido de Andrea Bocelli, ela de Celine Dion. Uma peruca. Então, aí o que acontece é que no caminho aconteceu alguma coisa ali excepcional entre Mogi e Suzano, um congestionamento terrível. E nós não conseguimos chegar para esse evento. Glória a Deus. Imagine com o advento das redes sociais, se tivessem tirado foto e imortalizado nós dois na rede social desse jeito. Deus é tão bom, porque Deus ele nos guia. Ele cuida de nós. Às vezes você não entende por que Ele permite algumas coisas na sua vida, mas há sabedoria, há discernimento na mente divina. Bom, por falar em Andrea Bocelli e Celine Dion, eu já fiz tantos casamentos e cada casamento é singular, é único. Mas em cada fase que eu realizo o casamento, já são quase 30 anos, você se depara com canções que se repetem. De tempos em tempos elas mudam. E uma música que se repetiu em muitos casamentos chama-se The Prayer, a oração, que é interpretada por Bocelli e Celine Dion. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Leve-nos a um lugar, guia-nos com a sua graça, a um lugar onde estaremos seguros. Veja você, eu não sei qual é a profissão de fé desses dois, mas eu sei que até mesmo eles reconhecem a necessidade de direção na vida. Reconhecem a necessidade de serem guiados pela mão divina. Não é de admirar que o hino do cantor cristão, o 357, diga: guia, guia, sempre guia o Salvador, com ternura, com amor, guia-me o meu Redentor. Você não está jogado no universo. Deus guia a sua vida. Deus guia a sua vida. Veja, quando nós pensamos no que a Bíblia nos diz sobre Deus, sobre os seus atributos, as suas qualidades, a Bíblia nos diz que Deus é o Criador, Deus cria. E nesse sentido, Deus não é a sua criação, Ele está totalmente à parte dela. O termo técnico para isso é que Deus é transcendente, Ele está acima, Ele é maior, Ele está além da sua criação. Mas Deus, por assim dizer, colocou a sua impressão digital na criação. E na criação que chamamos de revelação natural, nós tateamos a grandeza e a existência e o poder desse Deus. Por isso o salmista diz no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Como alguém já disse, meus queridos, Deus está mais perto que a nossa respiração. Isso é imanência. Esse Deus tão grande que não é a criação,
se revela a nós. Deus está mais perto que as nossas mãos. Deus está mais perto que os nossos pés. Deus está presente no broto que cresce no meio da geada. Lá em casa nós temos, nós não, abre parênteses, Julie tem, fecha parênteses, galinhas e pintinhos. E quando eu vejo aquela galinha correndo no quintal e os pintinhos correndo atrás dela, eu vejo a mão de Deus. Quando o galo sobe no muro de casa, a Julie tem galo também, e ele abre as suas asas e canta nas primeiras horas da manhã, eu ouço a graça de Deus ali presente. Quando o gato se enrosca nas nossas pernas, eu sinto o amor de Deus. Quando os nossos cãezinhos saltiteiam em todas as direções, expressando alegria, eu vejo a graça de Deus. Sim, nós quase temos uma arca de Noé em casa, é verdade. Em tudo isso eu vejo Deus está presente. Deus cria. Deus cria. Deus cria aquela última rosa do verão. Deus cria aquele pássaro que canta no primeiro momento da primavera. Deus cria. Deus está presente naquele ribombar do trovão que nos assusta. Deus cria. Mas Deus também guia. Amém? Ele não apenas cria, Ele guia. Se disséssemos que Deus apenas cria, o nome disso seria deísmo. É um Deus que dá corda num relógio e nos abandona a todos, mas não é assim. Deus continua em sua providência, amor, graça e misericórdia, nos guiando a todos. Nós mesmos estamos aqui nessa manhã, creio eu, porque aceitamos o convite eficiente do Espírito de Deus para que estivéssemos aqui celebrando o seu santo nome. Deus guia. E quando nós pensamos na revelação especial, é isso que encontramos. Encontramos Deus chamando Abrão e guiando ele para uma terra que ainda lhe mostraria. Encontramos Deus entrando no poderoso Egito e por meio de Moisés guiando um povo à liberdade. Encontramos Deus guiando José por meio de todos os seus infortúnios e dificuldades até ascender à posição de primeiro-ministro do Egito. É o Deus que cria, é o Deus que guia. O salmista diz no Salmo 80, versículo 1, ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias José. Salmo 72, 20 diz, guiaste o teu povo como um rebanho. Isaías 41 diz, como pastor ele apacentará o seu rebanho. E talvez o salmo mais conhecido sobre esse Deus que cria e esse Deus que guia é o Salmo O Senhor é o meu pastor. Salmo 23. Em alguns lugares a página está amarelada lá no balcão da padaria. O Senhor é o meu pastor. Ele cria, Ele guia. E quem personifica esse Deus tamanho que cria e guia? Nenhum outro, a não ser o nosso Salvador Jesus. Agora feita a minha introdução, abra por favor a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho segundo João, capítulo 10. João, capítulo 10. Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você não tem uma Bíblia consigo, não se preocupe, eu vou fazer a leitura do texto. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. João, capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Se você encontrou, por favor, diga amém. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre,
As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Veja você que Jesus, nós vamos continuar lendo o texto, mas vamos considerar essa primeira parte. Veja que Jesus, personificado como esse Deus em carne, que é o Deus que cria e é o Deus que guia, que é o pastor, o divino pastor. Nesse capítulo, no início, ele propõe, por meio de figura de linguagem, uma comparação entre o seu pastoreio e o falso pastoreio dos religiosos hipócritas de seus dias, saduceus, fariseus, e de outros que estavam envolvidos em manifestações político-religiosas, os herodianos e os zelotes. E Jesus compara essa relação dessa falsa religião, dessa falsa política, que apenas tem interesse próprio, com o seu pastoreio. E ele compara o povo como ovelhas. Ele diz assim, nessa primeira analogia, que é como um aprisco. E era muito comum naquele lugar, especialmente no inverno, que as ovelhas fossem levadas para a cidade e colocadas num grande aprisco, com uma grande porta. Nesse lugar, várias ovelhas de vários pastores poderiam ficar ali guardadas, com uma porta grande. Bom, o porteiro só abriria a porta para quem ele conhecesse. Mas se alguém tentasse pular e entrar ali dentro, é ladrão, é salteador. Jesus estava denunciando a hipocrisia daqueles homens, dizendo, vocês não são os pastores de Israel. Vocês não são os guias das ovelhas de Deus, mas vocês estão tentando ser. Vocês estão roubando isso, vocês estão tentando entrar aí, e estão causando danos. E o texto diz, eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Então Jesus prossegue, veja só. Versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Veja só, eu gosto de ler que Jesus pregou e não entenderam. Porque assim, de vez em quando eu prego e não entendem, eu me sinto muito melhor. Eu tenho algo em comum aqui com Jesus. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E depois você pode continuar lendo o texto. Jesus agora apresenta um segundo exemplo. É uma segunda figura de linguagem, não é a mesma. Agora Jesus compara as ovelhas com o pastoreio que se dava no campo aberto, provavelmente nas planícies da região de Judá, talvez 60 quilômetros de região pedregosa, de pouca vegetação, que só favorecia a atividade pastoril e não a agricultura. Ali, quando estavam no relento, algumas vezes o pastor tinha que improvisar um abrigo. Improvisando um abrigo, talvez numa caverna, o que poderia servir de porta? O próprio pastor, que se deitava ali. Porque se uma ovelhinha tentasse escapulir dali, tinha que passar pelo pastor. E se um predador tentasse entrar no aprisco das ovelhas, tinha que passar pelo pastor. O pastor é a porta. O pastor é a garantia. E veja o que ele diz. Ele diz, eu sou o bom pastor. Artigo masculino singular. Jesus não disse, eu sou um bom pastor. Eu sou o bom pastor. E todos os que vieram antes de mim, fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, política, religião, todos esses são mercenários,
ladrões, salteadores. O que quer dizer isso? Que todas as vezes que qualquer um, quem quer que seja, tente roubar o lugar que pertence exclusivamente a Jesus, está cumprindo uma função de anticristo. Você sabe, anticristo não é contra Cristo, não é essa a ideia? Anticristo significa substituto de Cristo. Qualquer um que se coloque no lugar para substituir a Cristo, a sua direção, o seu pastoreio, é anticristo. E esses homens, esses fariseus, esses falsos religiosos, eles não estavam buscando o bem-estar das pessoas, mas o próprio. Portanto, eles exploravam as pessoas até as últimas consequências. Não é diferente hoje. Deixa eu te dizer, só tem um Jesus. Amém? Só um. E não sou eu. Aleluia, você tinha que dizer depois disso. Nenhum pastor está à altura do pastoreio de Jesus. Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Não espere isso de homem nenhum, não espere isso de ministério nenhum, não coloque as suas expectativas e esperanças em instituição nenhuma, a não ser no pastor Jesus. Se você me ligar às 3 da manhã, pode fazer o teste. Você vai imediatamente receber uma mensagem. Por favor, deixe o seu recado após o sinal. Mas todas as vezes que você clamar a Jesus, 7 dias por semana, 24 horas por dia, Ele estará lá disponível para você. E quando você se frustrar com o meu pastoreio ou com o pastoreio de qualquer homem, admire ainda mais o pastoreio de Jesus. Porque Ele te guia. Jesus então nos apresenta algo que é extremamente importante aqui, ao fazer esse contraste entre falso pastoreio, ou seja, a falsa direção. A direção para a sua vida não está em autoajuda, mas na ajuda do alto. A direção para a sua vida não está apenas em recursos humanos, mas no pastor divino, que cria e que guia. Depois de fazer esse contraste, Jesus nos apresenta aqui uma frase que para nós é um tanto enigmática. Ele diz assim que entrará e sairá. O que significa isso? Vocês notaram? Eu sou a porta. Entrará e sairá. Isso aqui é um hebraísmo. É uma expressão que o judeu entendia bem, mas que nós não entendemos muito bem. Mas seria o equivalente para nós de descrever o direito de alguém ir e vir. O direito de ir e vir. Veja só, no Brasil, um filho sai de casa à noite e os pais ficam com o coração apertado, porque sabe que saiu, mas não tem certeza se volta. Não é assim? O pai de família sai para trabalhar de manhã, ele saiu, mas a gente não sabe se ele volta. No livro de Números, no capítulo 27, versículo 17, há uma oração, por assim dizer. A oração expressando a expectativa de que Deus pudesse levantar para Israel líderes que garantissem esse direito de ir e vir. Olha só. Que saia adiante deles, é o líder, que o líder saia adiante deles, e que entre adiante deles, e os faça sair, e os faça entrar. A ideia era, Deus, pastor de Israel, levante líderes que garantem às pessoas a segurança de ir e de vir. De que a mãe saiba que o filho vai, mas que o filho volta. Dê essa bênção ao seu povo. Aliás, nesse ano de eleição, que essa seja a nossa oração. Que Deus levante homens, líderes, que garantam o direito de ir e vir. Segurança. E veja você em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 6. Há uma descrição de uma bênção a todos que obedecessem a Deus. Nós estamos falando do Antigo Testamento. E diz assim: bendito serás ao entrar, e bendito serás ao sair. Se você seguir a palavra de Deus, Deus te guardará na sua entrada, na sua saída.
E nos Salmos, há uma porção de versículos sobre isso, mas o tempo não vai nos permitir explorar todos eles. Salmo 121, versículo 8, diz assim: o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para sempre. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou aquele que garante a entrada e a saída. Eu dou segurança às minhas ovelhas. Eu dou proteção às minhas ovelhas. Eu guio as minhas ovelhas. O que quer que você esteja enfrentando na sua vida, ou dúvida, ou decisão que você precisa tomar, a primeira coisa que você deve fazer nessa manhã é descansar o seu coração, sabendo que Jesus é o teu pastor. Jesus é o teu guia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, e se for bissexto, 366. Ele te guia. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu desafio? Qualquer que seja, mesmo que seja no meio de problemas e aflições. Eu nunca esqueço da história dessa garotinha que, para chegar em casa, tinha que cruzar um cemitério. A minha filha Melina, quando ouve essa história, regala os olhos assim. Uma menina atravessar o cemitério sozinha. E essa menina não tinha medo. E perguntaram: por que você não tem medo? Ela falou: porque está vendo aquela luz do outro lado do cemitério? Meu pai está me esperando lá. Eu não tenho medo, porque o meu pai está me esperando lá. Nós, ainda que andemos pelo vale de sombra e de morte, não temeremos mal nenhum, porque o nosso pastor nos guia. Como guia? Como guia Jesus? Então nós podemos imaginar Betel, Hebrom, 60 quilômetros de planície, e como funcionava o trabalho de um pastor ali. Você está comigo aí? Diga amém. Veja você. Um pastor tinha alguns equipamentos que ele carregava. Nós sabemos isso da história. Um deles, quem cresceu na roça aqui para eu ver? Só eu? Achei mais um. Obrigado, irmão. Ele e eu sabemos o que é. O embornal. Minha avó chamava de embornar. Que era uma sacolinha que você carregava. E dentro do embornal, tem outros caipiras aqui, mas não quiseram admitir, viu, irmão? Relaxa. Que agora estamos dizendo, sim. E lá no embornal você carregava o quê? Um lanchinho, algumas coisas. Era exatamente isso. E da história nós sabemos que eles carregavam pães, frutas secas, azeitonas, talvez um pedaço de queijo, do tipo queijo coalho. Fica aqui minha sugestão. O melhor queijo coalho que existe é do Nordeste. Se alguém for para o Nordeste e voltar, traz a minha encomenda. Aqui a gente não tem queijo tão bom como aquele. Era isso que ele carregava ali. Simples, básico. Como o pastor guia suas ovelhas, ou como Deus nos guia? Meus queridos, Deus guia com simplicidade. É simples. Eu vejo tantas coisas sendo inventadas, complicadas. Deus guia com simplicidade. Tem coisa que é pecado, tem coisa que não é pecado. Tem coisa que é moral, tem coisa que é imoral, há princípios e valores explicitados na Escritura, e você segue isso. E há coisas que são neutras, são questões de preferência, que ofendem a consciência de um, e se ofende não deve fazer, não ofende a consciência do outro, ele é livre para fazer, desde que não haja implicação moral ou pecaminosa. Simples. Deus nos guia com simplicidade. Inventam tanta coisa, Deus nos guia com simplicidade. Há um princípio que dizem assim, que se você ouvir atrás de você cascos de animais, não pense no unicórnio, ou é uma vaca ou é um cavalo. Simples. Não fique inventando coisas simples. Segunda coisa que nós sabemos é que Deus, que os pastores na época utilizavam um estilingue ou uma funda, uma boleadeira, para nós estilingue aqui na nossa região. E eles usavam isso para defender o rebanho e também para conduzir o rebanho, corrigir o rebanho. Abra, por favor, a sua Bíblia em Juízes, capítulo 20, versículo 16.
Juízes, capítulo 20, versículo 16. Aqui nós vamos ver a precisão olímpica desses homens a usarem essa ferramenta. Juízes 20, 16. Se você encontrou, diga amém. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais podia com uma funda, um estilingue, atirar uma pedra e acertar o quê? Um fio de cabelo sem errar. Já pensou? Aí nós entendemos Davi. Quando vai enfrentar o Golias, ele apanha uma pedra e um estilingue, porque a habilidade deles era de acertar um fio de cabelo. Imagina acertar um gigante, com aquela cabeçona enorme dele. Fácil, Davi falou, é tão grande, como é que eu vou errar um gigante desse? Deus nos guia com precisão. Algumas vezes diz a história que um pastor usava a sua boleadeira para uma ovelha rebelde. Por exemplo, se uma ovelha começava a se afastar do rebanho, ele disparava e a pedra passava no nariz da ovelha. Era um alerta, cuidado que vem disciplina. Nós sabemos quando estamos fazendo algo que está começando a nos tirar da direção de Deus. E por meio das circunstâncias, por meio do conselho de pessoas sábias, vem lá, passa na frente. Mas se a ovelha for muito rebelde, capaz de ter que levar uma pedrada da boleadeira do pastor. Lá em casa, na nossa arca de Noé, nós tivemos uma ovelha. E nós pensamos em dar o nome de Sean, porque tem um personagem que é uma ovelha chamado Sean o Carneiro. E essa foi a ideia. Mas só que não foi possível, porque a gente chamava Sean, ele bé, bé, Sean, bé, bé. O nome dele virou Bé. Criativo, não é? Mas se você tiver uma ovelha, você vai entender isso. Você chama de Sean, ele bé, 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 bé. E qual era o problema? Ele é teimoso. Teimoso demais. Não obedecia, você dava sinais e chamava e puxava, não obedecia. Eu tive que comer o Bé. Acabou. Tudo bem. Não comi, eu não comi. Mas ele sofreu, uma punição elevadíssima, que depois eu posso compartilhar com você, privadamente. O que eu quero dizer é que uma ovelha que é rebelde, o nosso problema não é tanto saber o que Deus deseja, porque Deus é preciso na sua direção. Deus é preciso. O nosso problema é a nossa rebeldia à direção de Deus. Não queremos fazer como Ele deseja. Deus guia com precisão. Mas Deus também nos guia. Deus nos guia com consistência. Por exemplo, diz que a vara era a outra ferramenta de um pastor. Essa vara era como se fosse um cacetete, alguns colocavam metais na ponta, e normalmente não era utilizada na ovelha. Era utilizada contra os predadores, lobos e outros animais ferozes, para afastar. É excelente saber que o nosso pastor celestial tem vara. E essa vara é utilizada para afastar de nós todos aqueles que desejam nos tragar. Você está sob a proteção divina. Isso é uma grande bênção. Nós podemos enfrentar qualquer circunstância sabendo que Deus está conosco. Você aguenta um pouquinho mais? Amém? Um dos primeiros ministérios que eu tive, ainda na minha adolescência, talvez 14 anos de idade, chamava-se SOS da Madrugada. Talvez a Lilian, o Batata vão lembrar disso. E saíamos em alguns adolescentes, 14 anos, para fazer prospecções durante a madrugada e apresentar o evangelho a pessoas que não conheciam. Prostitutas, usuários de entorpecentes. E numa dessas investidas, a propósito, se for fazer isso aqui, coloque um adulto supervisionando, nós não tínhamos nenhum. Só Jeová mesmo que estava conosco, que foi suficiente. Mas melhor não arriscar hoje. Veja só, no meio de uma dessas inserções ministeriais, nós nos deparamos com um grupo de usuários de entorpecentes.
E ali um deles me perguntou, você está falando de Jesus. E se nós quisermos agora arrebentar com vocês aqui? Eu me lembrei dos amigos de Daniel. Olha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não quiser, nós vamos levar o cacete. E foi exatamente o que eu disse a ele. Eu falei, olha, eu creio e é isso. E desculpem a linguagem, eu estou repetindo exatamente o que aconteceu naquele contexto. E graças a Deus, aprove ao Senhor nos proteger. E aí oramos com aqueles moços e falamos de Jesus para aqueles moços. Deus, Ele está no controle. Eu não vou fazer um spoiler, porque hoje à noite eu vou falar no Motorama sobre Deus é o nosso escudo. Mas outra coisa. Deus tem uma vara com a qual Ele nos protege. Nada pode acontecer conosco sem a divina permissão. Você crê nisso? Ele cuida de você, Ele cria, Ele guia. Bom, e finalmente, Deus tem um cajado, o bordão, é diferente da vara, embora algumas traduções apresentem como a mesma, mas são duas ferramentas distintas. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 37, diz, far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Quer dizer que Deus nos guia com correção. Você como ovelha de Jesus, se você fizer o errado, espere a correção divina. Se você fizer o errado e não vem correção divina, é porque provavelmente você não é ovelha de Jesus. Se você é filho de Deus, você fizer algo errado, deve esperar a correção divina. Se não vem correção divina, você não é filho dele. Então Deus nos guia com todos esses princípios, com simplicidade, Deus nos guia com precisão, Deus nos guia com proteção, Deus nos guia com correção. E finalmente, a voz com que Deus nos guia, sua vocalização. As ovelhas conhecem a voz, o assovio do seu pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Capítulo 10, versículo 27. Conhecer a voz do pastor. Quantos querem conhecer a voz do pastor Jesus? Por favor, levante sua mão. Muito bem. Você precisa casar-se com a Bíblia. Você precisa casar com a Bíblia. Porque o pastor revela a sua voz e a sua vontade por meio da Escritura. A Bíblia não pode ser um estranho ou apenas um conhecido, alguém que você saúda de vez em quando. A Bíblia deve ser alguém que está com você o tempo todo, alguém que você sauda de manhã e conversa o dia inteiro, porque isso vai moldar a sua mente, a sua sensibilidade para reconhecer a voz do seu pastor. Eu gostaria de propor um desafio para você. Se você tem decisões para serem tomadas, importantes, separe um tempo, tranquilo. Leve a Bíblia com você. O Evangelho de João, talvez. E leia. Sem interrupções, leia com calma. Duas coisas podem acontecer. Uma, você terá clareza da decisão que deve ser tomada. Duas, a dificuldade em tomar decisão será substituída por paz. Você terá tranquilidade, mesmo quando não entende ainda o que deve ser feito. Porque se você não entende ainda o que deve ser feito, então talvez nada deva ser feito naquele momento. Lembram do povo de Israel? A nuvem levantava e ia, eles seguiam a nuvem parava, eles paravam. Algumas vezes a gente quer ir antes da nuvem ir, a gente quer parar antes da nuvem parar. Gaste um tempo conhecendo as Escrituras e deixe que a sua mente seja renovada pela palavra de Deus. Então, e só então, você vai conhecer a voz do seu pastor. Eu quero fechar com a reclamação de um arquiteto. Ele disse que o problema dele é, as pessoas me procuram, eles dizem, você pode construir uma casa? Posso. Mas em pouco tempo elas revelam que não querem que ele construa uma casa. Elas querem construir uma casa e querem que ele assine a planta. Não é assim que fazemos com Deus. Nós já trazemos o plano pronto, como queremos que aconteça, e esperamos que Ele nos dê apenas um carimbo de aprovação. Meus queridos, Deus cria, Deus guia. Deus é o nosso pastor. Vamos nos colocar em pé.
e vamos orar. Jesus, nosso bom pastor, obrigado por essa manhã. Manhã em que nos reunimos e entendemos que não precisamos viver atemorizados ou ansiosos, ou nos sentirmos perdidos, porque o Senhor é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do teu rebanho, e o Senhor nos guia. O Senhor nos guiou até aqui, o Senhor continuará nos guiando. Há pessoas aqui nessa manhã que estão com dificuldades, Pai, em momentos difíceis, e não sabem o que devem fazer, que possam encontrar descanso em Ti. Há outros que estão atemorizados por circunstâncias ameaçadoras, que possam entender e confiar na Tua proteção. Obrigado, Pai, porque nós temos pastoreio. Nós não estamos jogados nessa terra. E aquele que começou a boa obra em nossas vidas vai completá-la até aquele glorioso dia de Cristo. Abençoa os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Você recebe a palavra de Deus nessa manhã? Amém. Deus abençoe vocês.